Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, chegou o grande dia. Estamos aqui com o nosso podcast, Vivendo o Propósito. Um podcast para você que quer crescer, que quer se desenvolver e viver a vida com propósito. Aqui nós vamos abordar diversos temas, vamos trazer muitos convidados especiais, que eles vão compartilhar conosco a sua história de vida e com certeza vão dar dicas e vão falar os momentos de superação. Aqui nesse podcast nós temos um propósito bem específico, que é fazer você mudar de vida. Por isso preste atenção, curta, comente e compartilhe com o maior número de pessoas. O que nós vamos passar aqui são informações, é conhecimento. E o conhecimento hoje é muito importante para que você possa mudar de vida. Por isso, para darmos o start no nosso podcast, Vivendo o Propósito, eu trago alguém que eu tive a honra, o privilégio de conhecer. Ele, que uma das suas principais atividades é ajudar pessoas a mudarem de vida. Ele é um empresário, é um palestrante reconhecido por justamente ajudar essas pessoas e hoje ele vai estar aqui conosco. Gostaria que vocês recebessem com muito carinho o nosso amigo Wagner Munhoz. Querido, fala, Pedro. Muito obrigado pela presença. Como é que Seja bem-vindo aí. Excelente, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui com você no primeiro aí, né, Vivendo o Propósito. Que nome fantástico. Realmente muitas vidas serão impactadas com esse podcast aqui. E vamos aqui, né, contar um pouquinho da nossa história, o que a gente fez, o que a gente vem fazendo, as vidas que a gente vem tocando. E através aí do Vivendo o Propósito, né, do Pedro aqui, muitas vidas serão tocadas. Pode ter certeza disso. Estamos aí para ajudar. Que bacana, que legal. Então, a gente vai bater um papo aqui, pessoal. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o que o Wagner vai contar conosco, vai falar para nós aqui, são pérolas, são diamantes. E diamantes, eles são muito valiosos. Então, as frases, os insights, a história de vida dele, a história de superação dele, é com isso que nós vamos, hoje nesse bate-papo aqui, nesse podcast, poder agregar na vida de vocês. Então, para nós começar, Wagner, gostaria que você falasse um pouco aí como tudo começou na sua vida, né? Você que tem aí empresário, você que é um palestrante, assim como eu, me identifiquei muito com você. E a gente que é palestrante, a gente tem essa sede, né? Essa ânsia de poder alcançar pessoas, de poder fazer a diferença na vida das pessoas, e com certeza tu vem fazendo isso com o teu trabalho. Desde já, meus parabéns, né? Conte para nós um pouquinho aí, como é que tudo começou. Excelente. Então, contar um pouquinho da minha história, né, para o pessoal me conhecer, porque às vezes as pessoas enxergam a pessoa, acham que a pessoa já nasceu com aquilo. E não. Eu sou uma pessoa comum, que dos meus 13 anos de idade aos 19, aos 13, 19 anos eu fui músico, né, tinha uma banda de bailão, né, Olha tocava, eu e meu pai tínhamos ônibus, tínhamos equipamento todo. Então a gente tocava em vários bailes aí pelo Rio Grande do Sul afora. Só que chega um momento que essa área ela é muito nichada, né? Então só algumas bandas que realmente crescem, ganham um valor alto, e acaba que você não consegue prosperar nesse caminho aí. Aí então chegou um ponto que a gente desfez a banda e aí eu fui trabalhar, né, de carteira assinada. Eita. Né? Então eu fui trabalhar como cobrador. Trabalhei como cobrador, trabalhei ali quase 2 anos na empresa de transportes aqui da cidade de Canoas, né? E me dedicava muito, porque eu sempre tive uma visão que eu podia ser maior. Excelente. Então eu chegava mais cedo, saía mais tarde, eu limpava o ônibus, né, por dentro, varria, deixava tudo de uma maneira mais do que os outros faziam. Para quê? Esperando que alguém me enxergasse e me colocasse numa posição maior. Eu queria ir para a parte da administração lá da empresa, que é a Sogal, né, aqui de Canoas. Olha aí, Sogal. Sogal, trabalhei quase 2 anos ali. Aí até um certo momento, eu dos meus 12, 13 anos, eu tive um problema de saúde, até os 25 anos de idade, que era problemas de convulsão.
Me dava uma convulsão por ano. E o problema maior não era a convulsão, porque eu caía e eu não sentia nada, mas o problema era quem estava na volta, né? Que via aquilo acontecer. E o pior era que eu não sabia quando ia acontecer. E eram 365 dias no ano de aflição, não sabendo se aquele dia ia acontecer ou não. Essa é a pior parte. E aí, uma certa vez, 5 horas da manhã, eu saí, peguei o ônibus, eu e o motorista, né? Pra gente ir começar a linha, começar a trabalhar. E nesse caminho, que a gente saiu da garagem ali, fomos pro início, me deu uma convulsão dentro do ônibus. Eu caí, bati a cabeça, bati a boca, sangrei e tudo. E o que aconteceu? O motorista me parou ali no Nossa Senhora das Graças, no hospital aqui de Canoas, e me deixou ali, desacordado. Aí eu acordei mais ou menos uma hora e meia depois. Aí a enfermeira perguntou: nós estamos esperando você acordar para ligar para alguém da sua família, porque o pessoal da empresa só deixou você aqui. Só me deixaram lá. Aí depois acordei, a minha família veio. Tá, voltei a trabalhar. Eu fiquei 4, 5 dias de atestado, que o médico pediu para que eu descansasse um pouco. Voltei a trabalhar. E uma semana depois eu recebi um bônus chamado demissão. Meu Deus. Uma semana depois que eu voltei a trabalhar. Olha aí. E quanto tempo já estava na empresa? Quase 2 anos. Olha só. Quase 2 anos. Então, depois que você percebeu ali que você era mais um número para aquela empresa, o que você decidiu fazer? Eu decidi colocar um negócio próprio, né? Ser dono de um negócio próprio. Na época, isso era por volta de 2008, 2009, estamos falando isso. Na época era muito... Tava em ascendência, o quê? Locadora. O pessoal ia no locar DVD, né? Na época da fita. Eu não sou da época da fita. DVD, eu aluguei fita, né? Aluguei fita, mas não tive locadora. Na época do DVD. Peguei minha rescisão ali, que era pouco. A minha esposa trabalhava de vendedora de calçados. Ela também pegou um dinheiro que ela tinha guardado. Na época a gente era noivo, né? Olha aí. E então a gente pegou ali, eu montei uma videolocadora. E comecei ali com 200 filmes. Olha aí. Eu peguei e comprei uma videolocadora fechada, né? A pessoa estava fechando, comprei e coloquei na garagem dos meus pais. Né? Então eu tenho uma gratidão pelos meus pais enorme, porque deram essa oportunidade. Coloquei ali e era muito... Eu sempre sou, né? Eu sou até hoje muito detalhista. Olha aí. Por mais... E aí vai uma outra dica, por mais, não importa porque você não tem condição financeira, mas você tem que dar o máximo. Então, era uma videolocadora muito pequena, mas muito bonita. Olha aí. Tinta, né, as cores vibrantes. Então, eu sempre tive esse olhar, assim, de que como eu gostaria de quando entrasse em um local. Eu coloquei a videolocadora, estava indo bem, aí comecei a colocar também videogame, para a gurizada jogar videogame junto. Exato. E atrás eu coloquei 2 computadores, né, que estavam iniciando a época da Lan House. Eita. Né? E aí o que aconteceu? Tava indo super bem, tava tomando conta do mercado no bairro. Até que um dia, o que aconteceu? Veio uma pessoa ali, começou a entrar ali, começou a ver que eu tava crescendo. E começava a fazer perguntas para mim, meia que eu ficava um pouco desconfiado. Não deu ali um mês depois, a 200, 300 metros da minha videolocadora, essa pessoa abriu uma videolocadora, só que 3 vezes maior que a minha. 3 vezes não, muito maior, porque ela iniciou com 1.500 filmes. Eu tinha 200. Porque na época, um DVD novo, lançamento, era aí 130, 140 reais. Mas estamos falando em 2008. Quanto é que era 140 reais lá em 2008? Exatamente. Era o quê? 500 reais hoje? Exato. Um exemplo, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Ele fazia promoções, automaticamente a clientela começou a ir para lá, e eu comecei eu também não esperei que as coisas também baixassem muito. Eu peguei e vendi a videolocadora, a parte dos filmes, e investi em computadores, porque eu vi que a parte da Lan House era muito mais lucrativa também. Por quê? Porque eu não precisava estar indo porque na época... Eu e minha noiva, né, na época, hoje é minha esposa, mas era minha noiva, a gente juntava os dinheiros, os pila, vamos dizer assim, para ir lá na Farrapos, lá onde tinha uma distribuidora de filme, para comprar lançamento. Aí juntava ali as moedas para ir lá comprar um filme de 130, 140 reais, que era um lançamento, sabe? Então, e ele já abriu com, imagina, eu tinha um DVD de lançamento, ele já abria com 3, 4. Caramba. Daquele mesmo filme, sabe? Para ter mais rotatividade. Mas o que eu quero dizer?
eu comecei a prestar... Olha só, uma outra coisa que aconteceu comigo, na época, é óbvio que eu fiquei chateado, né? Poxa, o cara abriu ali, tá tirando minha clientela, mas também foi algo que aconteceu que fez bem pra mim. Exato. Porque eu vendi os filmes, eu investi na Lan House, por quê? Com a Lan House eu investia no computador e eu não tinha mais que estar indo investir em filme, entendeu? Exato. Então tava ali e era por hora, então eu ganhava por hora ali. Exato. Então era muito mais rotatividade do que a locação de um filme. Então eu ganhava em 1 hora de locação ali do computador, o que eu ganhava na locação de um filme que era 2 dias. Caramba, Entende? muito mais rentável. Muito mais rentável. Então o que aconteceu? Eu montei essa Lan House em outro local, né? Também bonito, também um local muito bonito. E aí foi indo até 2009, final de 2009, por aí. Aí, o que aconteceu? Eu sempre com a mente, eu já pensava, o que eu vou fazer agora? Aí, tipo assim, sabe quando você já chega a um ponto que tu diz assim, tá, aqui, essa Lan House já atingiu o ápice. Não tem o que eu fazer para que ela prospere mais. Ela é isso aqui. Então eu comecei a ir já para outros lados, né? Outros empreendimentos. Peguei, vi que não dava para expandir mais a Lan House, fui para a parte de caminhão. Comprei um caminhão, tava indo bem, cheguei a comprar o segundo caminhão, Olha aí. né? Com funcionário e tudo mais. E eu vamos dizer assim, com 24 anos de idade, eu tinha 3 funcionários. Olha aí. Né? Eu tava com 2 caminhões e uma Lan House. Né? E a minha esposa continuando trabalhando lá na loja de calçados. O que aconteceu? Quando eu tinha terminado de pagar os 2 caminhões, eu pensei assim, agora eu vou ganhar dinheiro, porque eu tinha um contrato terceirizado com a prefeitura de Esteio. Bem certinho. Contrato muito bom. Quando eu terminei de pagar, que eu achei que ia começar a ganhar dinheiro, o que aconteceu? Aí o engenheiro da obra me dispensou os 2 caminhões. Ali eu me vi realmente numa situação muito ruim. Por quê? Porque eu tinha os funcionários, eu não tinha... Tentei conseguir outro lugar para colocar os caminhões a trabalhar. Mais ou menos por 1 ou 2 meses fiquei ali tentando. Não consegui. E eu acabei tendo que vender os 2 caminhões para pagar, né, rescisões de funcionário, né, outras coisas assim. E aí em 2010 eu me vi numa crise financeira muito grande. Olha aí. Então quando eu achei que eu ia prosperar, do nada, né, veio uma rasteira e me derrubou. E aí nesse momento, né, de 2010 mais ou menos, eu conheci uma companhia, né, que me falaram que era algo muito bom, uma empresa americana que estava expandindo seus negócios aqui no Brasil, né, através do network marketing de rede. Até então eu não acreditava, eu digo, isso aí não funciona, isso é mais daqueles negócios que entra e vai embora, será que funciona? Aí até que então a minha esposa comprou um dos produtos dessa companhia para minha sogra, que teve um problema de saúde muito sério. E aí ela usou esse produto e a gente viu o resultado. Muito bom. E aí depois que falaram para nós, né, a questão do negócio em si, eu digo, olha, tá um negócio muito bom. Aí eu e a minha esposa abraçamos este negócio. E aí em torno de 5, 6 meses, a gente já estava ganhando na época ali em torno de 7, 8 mil reais. Isso em 2010. Né? Então uma renda super boa. E ali depois, já com 8 meses de negócio, eu estava ganhando mais de 10 mil reais por mês. Que maravilha. E ali alavancou nosso negócio. Alavancou nossa vida assim de uma maneira. Em 2 anos, mais ou menos, eu resolvi praticamente toda a minha vida. Toda não, né? Porque a gente tem que estar sempre tentando prosperar mais. Mas resolvi praticamente a minha vida financeira. Com 2 anos nesse negócio. Então, o que acontece? Você vê, as rasteiras vêm, mas é que é pra gente ter visão de novas oportunidades. Perfeito. Então, por isso que quem está ouvindo aí tem que estar sempre atento a novas oportunidades que aparecem à nossa volta, né? Porque às vezes passa pela gente e a gente não vê. Então, a partir dali, eu conheci essa companhia, Forever Living, né? Não sei se para quem está ouvindo se já conhece ou não. A partir dali, a gente começou a mudar a nossa vida, começamos a conhecer vários países, né? Então, foi algo assim fantástico. Então, foi este negócio que foi o divisor de águas, né, na minha vida financeira. Perfeito, que bacana. Olha que interessante, pessoal. Na história que ele comentou conosco, todo empreendimento, toda a ideia que ele colocou em prática teve uma dificuldade, teve uma adversidade. E assim é na nossa vida. Você que é empresário, certamente você se encontra com essa dor. Você que tem funcionários, você que tem uma alta carga de responsabilidade em cima de você. O que ele está nos ensinando aqui é o quê? Pensamento estratégico.
visão de futuro. E assim ele conseguiu romper, ele conseguiu achar a solução em meio ao caos, porque hoje eu vejo, Wagner, realmente as pessoas elas passam por essas dificuldades. Imagina se naquela tua primeira decepção com a locadora, chegou ali um concorrente, você poderia ter feito o mesmo pensamento da CLT. Ó, não deu certo na CLT, não deu certo para mim empreender. Vou fazer outra coisa. Mas ele teve o quê? Persistência. Tudo na nossa vida não é sobre desistência, mas sobre persistência. Você precisa persistir naquilo que você foi chamado, justamente como tema aqui do nosso podcast, para você viver o propósito. Olha que interessante. Ele teve várias, e com certeza, se a gente for entrar a fundo, teve muitas outras questões, né? Mas pegando isso aí como base que ele comentou conosco, e aí depois a esposa dele comprou os produtos de uma companhia. Qual é o nome da tua esposa? Desculpa. A Michele. A Michele. Bendita seja a Michele. É visionária. Olha aí que interessante. Ela é visionária. Eu sempre digo, né? Atrás, tem aquela frase que diz, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas eu digo que, na verdade, é do lado, né? Ao lado, até isso porque o Senhor fez a mulher na nossa costela. Então, aproveitando o ensejo, quero mandar um beijo para minha esposa amada também. Ana, te amo, meu amor. Então, a gente precisa, né, Wagner, poder estar cercado de pessoas que têm essa visão. Visão de longo alcance. E aí hoje a vida de vocês foi totalmente transformada. E tu tem noção quantas pessoas foram transformadas através da tua vida, através dessa companhia? Sim. Hoje, a gente não sabe ao certo, mas nos primeiros 2 anos a gente já tinha mais de 5 mil pessoas na nossa rede de relacionamento. Hoje a gente tem negócio em 10 países, né? Ao qual chegou essa oportunidade. Hoje deve passar tranquilamente 10 mil pessoas, né? Imagina. Por baixo. Olha só. Impactadas aí através deste negócio. E através deste negócio, hoje eu tenho investimento em outras áreas. Olha só. É aquela questão do quadrante, né? Do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que Excelente. fala, né? A questão lá de você ser empregado, autônomo, né, depois ser dono do próprio negócio e depois de você ser dono do próprio negócio, você ir para o lado de investimento. Perfeito. Hoje, né, eu tenho investimentos também em questões financeiras de banco, né? Alguns investimentos. Tenho também o estúdio de podcast, qual é esse aqui, né? E hoje tem investimento também na área de compra e venda de caminhões também. Excelente. Então, olha que interessante. Através de uma atitude, de uma oportunidade, ele conseguiu mudar a vida dele e mudar a vida de quem está próximo dele. Que isso que é o interessante. Eu digo, né, que sempre quando Deus nos abençoa, sempre respinga em alguém, né? Respinga em quem está próximo de nós. E hoje, então, você conseguiu mudar a tua realidade financeira, independência financeira, e, acima de tudo, ajudando outras pessoas, que eu acredito que é o principal propósito. Então, como ele comentou aqui, ele tem o estúdio Garras, aqui de gravação. O estúdio excelente, pessoal, impecável. Realmente dá para ver que ele tem esse toque, né? Que é um cara bem caprichoso, detalhista. Temos o nosso amigo Eric aqui também na edição. E o pessoal focado, pessoal comprometido para o resultado. E depois que você tem algum caso, alguma história específica que é interessante, né? A gente que lida com muitas pessoas, algum caso que você lembra assim que te chamou realmente a atenção e tu virou a chave, cara, eu quero isso para minha vida. Sim, muitos casos, né? Eu acho que eu sempre fui aberto a ouvir e participar de treinamentos, palestras. Acho que isso é muito importante. Excelente. Quem consumir isso uma hora ou outra pode despertar. Né? Então é muito importante. Eu participei de uma palestra uma vez que falaram, né, que tudo está na mudança da mentalidade. Perfeito. E com as pessoas que você anda, né? Então, aí vem aquela questão que nem o Pablo Marçal fala, que eu acho fantástico aquilo que ele fala. Né? Você tem que ir a lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Perfeito. Né? Que vão te levar a você a ter reações diferentes, né? Que vão ter o quê? Automaticamente resultados diferentes. A questão aqui falar do estúdio aqui. O estúdio. Aqui eu já tinha mais ou menos, tem aqui mais ou menos uns 2 anos, que é o escritório que eu utilizo para fazer as lives
pra Forever, né? O pessoal da equipe e tudo mais. E aí aconteceu de ter a enchente aqui. Aqui mais ou menos ficou mais ou menos um palmo aqui da TV. Deu água aqui dentro. Então, mas a minha esposa visionária, no dia que começou a encher, ela olhou lá pra ponta da rua, ela disse, vamos pro estúdio, vamos recolher tudo. Excelente. E meu pai mora há 55 anos aqui no bairro e nunca aconteceu isso. Tá? Então ela disse, vamos recolher tudo. E eu disse, não vai precisar, vamos. E começamos a vir para cá, eu e ela, chamou as 2 irmãs dela, né? E começamos a recolher tudo aqui dentro. Tudo que tu tá vendo aqui, tudo foi recolhido, colocado em caixas, levado lá para casa. E a gente começou a fazer tipo um puleiro aqui, né? Botamos a mesa em cima, montando tudo para cima aqui. Eu posso dizer que eu não perdi um fio dentro desse escritório. Olha só. Graças à minha esposa, Michele. Novamente a Michele aí atuando. Olha ela só. É visionária. Ela enxerga muito à frente. Que bacana. Então, e o que aconteceu? Aí a parte, claro, de materiais eu não perdi, mas a parte, isso aqui teve que ser reformado, né? Algumas partes. Limpado e tudo mais. E não só aqui, mas também a casa dos meus pais. Porque eu moro no 2º piso, né? E meus pais moram no 1º piso. Então a casa deles teve que ser toda reformada. E aí, né, eu conheci o Eric já há 10 anos, o Eric, mais ou menos, e eu sempre dizendo para ele, porque ele sabe o que eu tô falando. Todo mundo que está à minha volta, eu tento que prospere nas suas áreas, mude a visão. Quando eu tô numa roda de conversa, eu procuro como é que eu posso ajudar essa pessoa de alguma forma. Perfeito. E eu sempre dizia para ele, cara, vai ter um negócio próprio, né? Ele falava quanto ele ganhava lá, eu digo, cara, tem um potencial muito maior que isso. E isso muito antes disso aqui acontecer, do Estúdio Garras. E aí, nessa questão das enchentes, mostrou-se quem é quem. Exatamente. Você sabe quem é os de fé e não são os de fé. Perfeito. E nesse momento, o Eric, né, ele também não pôde trabalhar, a casa dele, graças a Deus, não foi atingida, que ele mora no apartamento. Ele foi o cara que foi o meu braço direito. Olha sabe aí. Aquele amigo, tamo aí pra ajudar. Foi o cara que ajudou a ficar de 4 pés, de 4 ali para esfregar. Que bacana. Então, essa hora. E aí, a gente limpando as coisas, né? Eu despertei. Eric, cara, já tá tudo pronto lá, o estúdio. Tem todo o material, tudo. Porque aqui sempre ficava muito mais fechado do que aberto. Porque eu só vim aqui para fazer live. Sim. Então isso aqui ficava, às vezes na semana, eu abria 2, 3 vezes na semana. Para mim, e fechava a porta. Sim. Só para mim ficar aqui dentro. Então, eu tipo, quem sabe tu assume, né? A gente coloca um estúdio de podcast, tem as câmeras, tá tudo pronto. Que bacana. E tu cuida dessa parte. E ele, não, vamos abraçar. Vamos abraçar. Ele também sentiu que era o momento também, né? Tudo se conspirou, tá? Para isso. E aí foi, né? Já faz 6, 7 meses que a gente tá com o estúdio aqui. Que bacana. E pergunta pra ele se ele quer voltar pra Renner. Quer voltar, Eric? Esse quando eu brinco com ele, volta! Já desde o primeiro mês ele nunca ganhou menos do que ganhava na Renner. Hoje ele ganha algumas vezes mais do que ele ganha lá. Bacana. E isso pra mim não tem preço que pague. É muito... Não é a questão. O valor que eu ganho, né, com isso, pra mim eu fico muito mais feliz de saber que ele tá prosperando e que... Só que tem uma coisa, e ele sabe disso, que quando foi para montar o podcast aqui, eu digo, só tem uma coisa. Lá vai ser um núcleo de prosperidade. Excelente. Todo mundo que entrar lá vai ter que vai ter que ter prosperidade. Tanto que o valor que é pago aqui, por hora, o que for, eu até desafio, né, alguém achar um estúdio nessa qualidade e com câmeras, com essa qualidade e tudo mais, com o valor que a gente cobra, porque a gente não quer ganhar por pessoa, a gente quer ganhar na quantidade, a gente quer estar aqui contigo agora. Para mim é uma realização, para mim, com certeza pro Eric também, que ele também tem esse mesmo coração, essa mesma visão, vivendo o propósito podcast, nascendo aqui dentro, para nós tu não tem a dimensão talvez do que isso representa para nós. Então eu tenho certeza, né, que tu vai tocar em muitas vidas. E quem tá assistindo aí, compartilha. Nós temos que auxiliar, ajudar o Pedro aqui a tocar na vida de muitas e muitas pessoas. E a maneira que a gente tem de fazer isso é o quê? Se inscrever no canal dele, né, dando curtir e compartilhando cada vez mais. Então,
prosperidade. As pessoas têm que prosperar, as pessoas têm que sair da zona de conforto. Perfeito. Certo? Então tem que sair da zona de conforto, tem que mudar algumas coisinhas ali, começar a andar com pessoas diferentes. Às vezes você vai haver desafios dentro de casa, tá? Pessoas negativas que vão te botar para baixo, mas às vezes não é que elas querem te colocar para baixo, às vezes elas querem te proteger, Sim. achando que você vai quebrar a cara. Mas só existe uma maneira de você saber se algo vai dar certo na tua vida ou não. É fazendo. Não tem como. Não existe sair do papel e você saber se vai dar certo. Só tem uma maneira. Tem que sair do papel e ir pra prática. Perfeito. Só assim você vai saber se vai dar certo ou não. E a minha vida inteira foi assim e vai continuar sendo. Eu nunca vou ficar... Eu tava te falando, acho que a gente falou por fora aqui dos... Sim, né? Os bastidores. Eu te falei, eu nunca fiquei com sentimento se eu tivesse feito como teria sido. Não. Várias coisas eu fui lá, meti a cara, deu errado, mas pelo menos eu fiz. Excelente. E é assim a minha vida. Que maravilha. Aproveitando o adendo, pessoal, como ele tá falando aqui, fica ali nos bastidores, nosso amigo Eric. Eric, dá uma chegadinha rapidinho aqui só pra dar um alô pra galera. É, Eric. Aqui, ó. Esse aqui é uma simpatia em pessoa. Pensa num cara simpático aqui, ó. Vim conversar com ele. Mal Aí, ó. aqui, só. Muito obrigado, viu, Eric? Satisfação, meu querido. Ele é que toca aqui, pessoal. O cara aqui, ó, o ninja. Ele é que faz acontecer. Ele que faz acontecer. A gente tá aqui batendo um papo, ele que faz acontecer ali. E a gente vê essa sinergia entre vocês. É muito lindo, muito bonito. E apesar das dificuldades, das adversidades, permanecer. Então isso aí é muito importante. Você precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Tem uma frase muito interessante que fala, né? Ande com 3 palhaços e você será o quarto. Com certeza. Ande com 3 idiotas, você será o quarto. Uhum. Aí eu trago para nossa realidade. Anda com 3 que prosperam, você vai ser o quarto. Vai ser o quarto. Então, para mim também é muito feliz. Fico muito alegre, muito contente de nós estarmos aqui. Estou aprendendo demais. Estou muito contente, muito feliz, porque para mim também é um novo passo. Mas eu vou dizer para você, bem sinceramente, o que me move para que eu esteja aqui hoje? Enfrentando o desafio, trazendo algo para vocês, combinando, agendando, em busca de patrocinadores, de pessoas que possam tocar isso. Porque se eu olhasse, Wagner, só para a questão financeira, não teria condições. Sim. Mas quando nós temos um propósito de vida, que é alcançar você, com uma palavra, olha que linda, que inspiração a história do Wagner. E hoje está aqui podendo ver outras pessoas. Isso certamente não tem preço, isso tem valor. Isso é muito gratificante. E eu digo para você, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu propósito. Você é especial para Deus. Você é especial para as pessoas. Com certeza tem uma palavra que vai sair de você. Tem uma ideia. Imagina só se o Wagner poderia muito bem estar acomodado nessa empresa, nessa companhia, crescendo, vendendo, faturando, mas ele teve um insight, que era colocar um estúdio para que outras pessoas ganhassem voz, que outras ideias poderiam sair do papel. E hoje nós estamos aqui justamente para que você possa se inspirar e você possa tirar esse projeto do papel. Eu sempre digo que o lugar onde mais tem sonhos e projetos que não saíram do papel Cemitério. é o cemitério. Lá tem muitos projetos que poderiam mudar o mundo, mas não saíram do papel. E eu digo para você, você vai querer ser qual? Você vai querer ser quem? Porque no mundo existe 2 tipos de pessoas. Aquelas que criam problemas e aquelas que resolvem os problemas. Você precisa fazer do limão uma limonada. E isso não é fácil. Ninguém está dizendo que em momento algum a gente diz assim, bah, foi bem tranquilo, foi fácil. Não foi. Mas quando você tem o propósito de poder ajudar outras pessoas e você seguir à frente, seguir adiante, isso muda o jogo. Com certeza. E diante dessa tua história muito inspiradora, muito Mas bonita, não querendo só essa parte que tu falou aí do cemitério, muitos sonhos estão lá, né? A maioria dos sonhos que não saíram do papel estão lá no cemitério. Por quê? Uma das coisas, tá? Porque as pessoas pensam assim, o que os outros vão pensar de mim? Excelente. Eu vou dar uma dica para quem tá ouvindo aí, tá? Joga fora de uma vez uma coisa chamada reputação.
do que os outros vão pensar de ti. Joga no lixo. Porque não importa o que os outros vão pensar de ti. Pega e faz. Excelente. Ah, eu não vou fazer isso porque o que o meu tio, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu vizinho vai pensar de mim? Eu ia falar um palavrão aqui, não vou falar. F. Sim. O que eles vão pensar. Não importa o que eles vão pensar. Vai pra cima e faz acontecer. Então, assim, ó, joga fora de uma vez essa reputação. Não a reputação que eu digo, né, é óbvio que tu tem que ser uma pessoa íntegra e tudo, mas Sim. reputação que eu falo do que os outros vão pensar de você. Não necessidade importa. de aprovação. Não importa, exatamente. Não tem que ter necessidade de nada. Necessidade tem que ter de quê? De dar uma boa qualidade de vida pra você e a sua família. Excelente. Pensar em você e a sua família, pensar no futuro. Então joga fora de uma vez a reputação e vai pra cima e não importa o que os outros vão pensar de ti. Excelente, excepcional. É bem isso mesmo, porque as pessoas, eu sempre digo, aquelas que estão do teu lado, elas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Perfeito? Exceções. Olha que interessante. O Wagner teve que passar por tudo isso e ele entende e hoje ele agradece a Deus. Por quê? Porque levou aonde ele está hoje. Essas experiências, fracassos, essas adversidades te levaram a ser a pessoa que tu é hoje. Um cara extremamente humilde, acolhedor, um cara simpático, mas ele aprendeu com as dificuldades. E hoje, Wagner, o que eu percebo? As pessoas, elas entram dentro desse mundo das dificuldades, adversidades, diversos bloqueios, necessidade de aprovação, crenças limitantes, e aí elas ficam estagnadas. Elas não saem daquela bolha. Uhum. E aí, muitas vezes, elas deixam de viver o propósito e acabam vivendo uma vida paralela, que não é aquilo que Deus tem para você. Não é o melhor e você não vai conseguir prosperar. Eu sempre tenho uma analogia interessante que é a do carro esportivo, de alto desempenho. O que acaba acontecendo? Você é uma máquina. Você tem um cérebro que tem trilhões de neurônios que fazem conexões neuronais, que dá ideias, insights. E aí o que acaba acontecendo? Você é um carro, um exemplo, uma Ferrari. Você está ali numa pista de corrida, pronto para acelerar, desenvolver o teu potencial. Só que o que acaba acontecendo? Você acelera e não sai do lugar. Por quê? Porque muitas pessoas estão com o freio de mão puxado. Então você pode acelerar o máximo que for, você não vai sair do lugar. Então você precisa baixar o freio de mão para que aí sim você possa aproveitar essa pista e você possa desenvolver o seu potencial. Então é muito importante isso que o Wagner está trazendo para nós, essa história de superação, porque através dele muitas vidas estão sendo tocadas, muitas vidas estão sendo transformadas. A gente recebe alguns testemunhos, a gente recebe algumas feedbacks de pessoas através de mensagem que a gente compartilha um pouco do conhecimento. E eu tinha um pouco dessa crença, sabe, Wagner? Eu sempre me achava inferior. E eu acredito que muitas pessoas têm isso consigo. Mas eu digo o seguinte, o maior testemunho, a maior história impactante é o que ela viveu. Uhum. Cada um de nós aqui, se a gente for contar, como o Wagner está nos relatando, a gente se emociona. Porque são momentos de adversidade. Com certeza você teve momentos que você queria desistir, largar de mão, voltar para trás. A gente tem também uma história bíblica que fala um pouco sobre isso, que é a mulher de Ló. Então, quando Deus mandou Ló sair da terra, a mulher dele ficou apegada nas coisas e olhou para trás, virou o quê? Uma estátua de sal. Petrificou. Ficou uma estátua de sal. E muitas vezes a gente está nesse contexto. A gente está amarrado com momentos e situações e não estamos tendo uma visão de águia, uma visão de longo alcance no futuro. E eu digo, se nós vivermos uma vida querendo justamente pensar em nós mesmos, no nosso umbigo, a gente vai ser o mais miserável dos homens. Você vai crescer, você vai prosperar para que o propósito possa se cumprir na sua vida, que é o quê? Ajudar outras pessoas. Eu sempre digo, né, Wagner, que graça teria você subir uma montanha e estar lá sozinho para comemorar. Não tem graça. A beleza da vida é estar junto com as pessoas que você ama, é estar com pessoas ali que te elevam, que fazem você crescer. E hoje muitas pessoas estão cercadas
naquele convívio de pessoas que justamente têm esse pensamento. Como você comentou perfeitamente. Elas têm um receio, um medo de você se magoar, se machucar, ficar triste, então elas já te cortam na hora. Agora vai de você ter atitude. Olha o que o Wagner falou aqui. Ele foi um cara muito executor. Ia lá e executava. Quebrava a cara, ele aprendia. Hoje não tem certo ou errado. Tem aprendizado ou ganho. Então você nunca perde. Você sempre ganha ou sempre aprende. Esse é o maior detalhe, é a maior dádiva da vida. Quando nós tivermos esse entendimento, esse nível de amadurecimento, as dificuldades elas vão tornar o quê? Momentos de oportunidades. Então olha quantas oportunidades ele teve. E ele cresceu em cima de todas elas. Então, Wagner, o que tu pode dar de conselho, de dica? Porque certamente nós temos aqui empresários, empreendedores, pessoas ali que têm o seu negócio próprio, autônomos. Nós temos muitos jovens que daqui a pouco estão se identificando com a tua história lá de cobrador da Sogal. E aí eles estão com aquele dois corações. Vou além, tira minha ideia do papel, ou fico aqui e vou fazendo, deixando a vida me levar, né? Igual aquele pagode, deixar a vida me levar, a vida leva eu. O que você pode dar de dica, de conselho para quem está assistindo aqui, essa audiência maravilhosa, para que justamente eles possam executar? Primeiramente, ter um sonho. Perfeito. Tu tem que ter um porquê acordar de manhã. Quem não tem um porquê não está vivendo, está morrendo. Meu Deus, olha que forte. Repete para nós, por favor. Quem não está vivendo está morrendo. É bem nítido isso. Tem que ter um porquê acordar de manhã. E esse porquê o que é o sonho. É aquilo que vai fazer, tu mesmo com dificuldade, com adversidade, tu vai olhar para aquilo e vai dizer, eu tenho que continuar. Então, a dica que eu dou é, existe algo que transformou a minha vida chamado painel dos sonhos. Excelente. Tu vai pra dica aí, essa dica é de ouro, tá? Então, assim, ó, tu tem que ter um painel na tua casa, seja um painel de isopor, de cartolina, seja o que for, e ali tu vai brincar de... Você lembra quando a gente era pequeno e a professora dizia, vamos brincar de recortar e colar? Você vai brincar de recortar e colar, mas com o teu sonho. Excelente. Qual é a casa que tu quer? Qual é o carro que tu quer? Qual é os lugares que tu quer conhecer? Quanto tu quer ganhar por mês? Isso é muito importante. Qual a renda que tu precisa ganhar por mês para ter a vida dos teus sonhos? Isso é muito importante, tá? Se eu perguntar para você que tá aí agora, quanto é que tu precisa ganhar por mês para te poder viver tranquilamente? Pra, tipo, não tá com essa corda no pescoço. Exato. Muitos casais se separam por falta de dinheiro, porque daí começa as brigas, começa aquilo. Então, quando é que tu vai parar com isso? Vai dizer, chega, a partir de agora eu quero prosperidade na minha vida. Sabia que é só uma decisão? Perfeito. É só uma decisão. Decisão com ação. Tem que decidir e colocar em prática. Tem gente que só decide e fica parado. Não vai sair do lugar. Painel dos sonhos. Vai colocar no lugar da tua casa que tu mais frequenta. Se é o quarto, vai colocar lá no quarto. Vai a sala, coloca na sala. A cozinha, bota na cozinha. Pra ti, toda vez que tu... Até o quarto é melhor, porque quando tu acorda, tu olha pro teu sonho. Tu sabe por que tu tá te levantando aquele dia. Excelente. E aí vai vir, com certeza, durante o dia, durante a semana, o mês, os anos, vai vir dificuldades, vai vir muita coisa que não é boa, né? Mas é aquilo ali que vai fazer tu te levantar. E existe, né, a lei da atração. Exato. Tu tem que atrair pra ti. Tem que atrair pra ti. Quer ver uma coisa? Uma dica pra você visualizar isso. Pensa aí num carro, um Uno branco. Agora tu começa a ir pra rua, tu vai ver quantos Uno branco tu vai achar. Excelente. Ah, Wagner, não existe mais Fuca. Começa a pensar assim, eu vou encontrar Fuca. Tu vai ver, nossa, da onde surgiu tanto Fuca? É a tua mente em busca daquilo. Então tu tem que ter a lei da atração, tem que começar a fechar o olho, te enxergar tu conquistando. Isso é fundamental. O universo, se tu tem isso, o universo ele vai te dando maneiras, ele vai trazendo para você, né? Isso é chamado O Segredo. Se você não leu ainda o livro, né? Ou até mesmo tem um documentário aí, O Segredo, lê, vê aí, porque realmente é fantástico. Então, primeira coisa, você que quer ser dono do negócio próprio, já te visualiza tu tendo esse negócio, faça algo que
Tu não faça só por dinheiro, faça algo que tu goste também. Porque só por dinheiro muitas vezes não vai dar certo. Ou tu vai ter só o dinheiro. Né? Existem muitas outras coisas, né? Outras áreas da vida que precisa estar equilibrada. Parte espiritual, conjugal, financeira, também é importante. Mas outras partes que são fundamentais. Então, Wagner, mas eu não tenho condição financeira. Meu amigo, tem gente que levanta de manhã, 5, 6 horas da manhã, vai pro serviço, sai do serviço, vai para uma faculdade, chega em casa meia-noite, vai dormir 1 hora da manhã, para 5 horas da manhã tá acordado de novo. Exato. O que tu tem que fazer, acha maneiras. Tiver que fazer bolo e vender bolo, vai vender bolo. Excelente. Acha maneiras, vai pra cima. Não tenha vergonha. Você lembra que eu falei? Tudo se baseia naquilo. Ah, mas eu vou fazer bolo pra vender, o que os outros vão pensar de mim? Você lembra o que eu falei? Exato. Não importa o que os outros vão pensar de ti. É por ti, pela tua família, que tu tem que fazer. Então arruma maneiras. E pra quem já é dono de negócio próprio, que tem muita gente que já é dono de negócio próprio, mas o negócio não tá prosperando. Tem que voltar a ter o sonho. Tem que voltar a ter o porquê. Porque daí tem que começar também. Parece até que eu tô... Uma dica super simples. Começa a usufruir um pouco mais da vida. Pega um final de semana. Ah, eu não tenho muita condição. Pega um final de semana e vai passear com a tua família. Excelente. Começa a enxergar de fora as coisas. Tu vai ver que eu gosto muito de viajar. Porque nas viagens eu volto com muitas ideias. Excelente. Porque eu tô vendo de fora a coisa. Então, quem é empresário tem que começar a ver de fora o que está acontecendo na sua empresa, tá? Então, vai para cima e faz acontecer e ter visão de futuro. Só um minutinho agora, vamos aproveitar esse momento e vamos falar dos nossos patrocinadores. Nós temos aqui a Sim Digital. Você que quer uma internet, velocidade, atendimento personalizado, Sim Digital. Atende toda a região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos aqui planos a partir de R$ 99,90 de 500 mega para você. Então, acesse, aí está o endereço, @rs.sim.digital. Com certeza você não vai se decepcionar e vai ter uma internet de qualidade e velocidade para você. Um abraço e muito obrigado aí ao nosso patrocinador, Sim Digital. Muito bom, muito bom. Olha que interessante que ele falou ali. Você precisa ter um porquê bem definido. Simon Sinek tem uma palestra no TED e ele fala sobre o Golden Circle, que é o ciclo dourado. E ele fala, né? Comece pelo porquê. Então, quando você tem um porquê bem definido, você enfrenta qualquer como. Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E se? Como é que vai ser? Então, você tendo esse propósito bem definido, é como um navio. Gosto de dar essa analogia do navio. Então, o navio, se ele não tem um destino, se ele não tem um farol que guia ele muitas vezes fica à deriva. E aí qualquer lugar serve. Tem aquela célebre frase, né? Se você não tem um lugar bem definido, um destino bem definido, qualquer lugar serve para você. E muitas vezes o lugar que você vai parar, com certeza não é onde você gostaria de estar, onde você merece estar. Então tudo começa com isso, com essas dicas preciosas que ele deu. Exatamente o quadro dos sonhos. E ali você coloca todas as áreas da sua vida. Coloca ali o seu casamento, como que você quer com o seu casamento, como ele comentou, tem uma frase interessante que fala, né? Quando o amor sai pela porta, o dinheiro sai pela janela, né? Então, vários problemas acabam acontecendo, interferindo a questão financeira do relacionamento do casal. Então, você precisa ter essas estratégias, sair, curtir, ter um tempo de qualidade. Hoje, eu observo que muitos empresários, a gente sabe que não é fácil, que a gente precisa empenhar um esforço, uma carga de energia muito grande, mas eles estão esquecendo de viver o momento. E a vida, ela não é feita de horas e nem de minutos, mas de momentos. E o que torna esses momentos especiais é torná-los inesquecíveis. Nós estamos aqui tendo essa conversa tão aprazível, tão bacana, tão legal, mas esse momento não volta mais. Com certeza o Wagner, o Eric vai participar com a gente em outro podcast, mas esse momento aqui não volta mais. E eu estou aqui atento a cada dica. Estamos aqui, né, bem ajeitado. Por quê? Porque a gente quer viver esse momento da melhor forma possível. Para que isso fique na nossa memória, no nosso consciente, no nosso inconsciente, para que a gente possa passar informações e conhecimento para vocês. Então essas dicas que ele deu,
do quadro dos sonhos, coloque lá. Se tiver alguma dúvida, coloque embaixo nos comentários, a gente vai responder depois. A gente vai, coloca ali, eu vou fazer. Ou um desafio, que a gente tem que dar desafio pra galera, né? Então coloque aí embaixo aí, eu vou fazer. Então você colocando ali, você vai lá e coloca, você vai, põe no seu quarto, e quando você levantar, você vai ver ali aquela vida que você está indo. Tem uma frase também interessante que diz, finja até que atinja. Então, você tem que se ver uma pessoa próspera. O que eu vejo como prosperidade? Exatamente o ponto que o Wagner comentou. Não é só dinheiro. Porque quantas histórias nós temos, até tem umas pesquisas que relatam que o maior índice de suicídio são empresários, são pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Mas por quê? Porque elas correram só atrás do dinheiro. E aí o vazio que elas têm não foi preenchido. E eu digo para você, não sei qual a sua religião, qual a sua espiritualidade, mas o vazio que você tem só vai ser preenchido por Deus. E esse vazio, depois que você preenche com Deus, você se sente altamente realizável. E você começa a ir atrás daquilo que é essencial. E você não fica naquela, como você comentou, né, do livro, do Pai Rico e Pai Pobre, na roda dos ratos. Acorda de manhã, sai pro serviço, não come, não se alimenta, trabalha o dia inteiro, reclama do chefe, reclama do trabalho, depois vai para casa e aquele ciclo se repete, porque você não tem um objetivo. Agora, se você tiver um objetivo e cercar de pessoas que te auxiliam e que te empurrem, porque tem um estudo também bem bacana, bem interessante, que colocou ali o pessoal que trabalham ali com remando, né, com caico, e aí uma pessoa sozinha, remando com o caico, ela vai chegar a 5, 10, 15 km por hora. Remando sozinha. 2, o dobro. 20 km por hora. 3, todo mundo junto ali remando, vai chegar ali, às vezes, 50 km por hora. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram uma pessoa remando contra. O que aconteceu? Foi para como se tivesse uma pessoa só remando. Foi para menos de 10 km por hora. Então você precisa decidir com quem você anda. Águia anda com águia. Então você vai ser semelhante àquelas pessoas que você está andando. Não se preocupe se você perder o amigo, porque se não for pessoas que te agregam... Vai perder. Vai perder, né? Vai perder. Não vai? Não vai contando que... Não. Vai perder. Exatamente. Por quê? Porque vai ficar contigo realmente quem importa. Isso aí. Quem acredita no seu propósito. Aquela pessoa que assim, ó, cara, vamos que eu tô junto contigo. Olha que bacana a história do Eric e do Wagner. No momento de maior adversidade, onde cada um pensou em si. Imagina, o Eric podia estar lá no apartamento dele bem tranquilo lá. Não, tava aqui com o pé na lama, ajudando a limpar, ajudando... Porque ele viu à frente. E você? E não só aqui, ele ajudou a descarregar vários caminhões, Olha né? Várias outras... Fez várias ações. Muito interessante isso. Ande com pessoas que estão dispostas a te ajudarem. É interessante, Wagner, porque eu vejo que muitas pessoas deixam de viver o sonho, o propósito delas, por causa de uma palavra, por causa de uma crítica, por causa de um momento ali que a pessoa ofendeu. Perfeito. E aí elas colocam, tem um vídeo bem bacana, bem interessante na internet, que mostra ali a pessoa, ela está de em pé e tem 2 jarros, um de cada lado. E aí cada pessoa faz um elogio para ela. E aí ela vai colocando pedrinhas dentro do jarro. E a pessoa diz, você é muito bonita, você é muito legal, você é muito simpática, você pode, você consegue. E aí vão enchendo de pedrinhas. E quando vê de tanto elogio, aquele vaso está cheio. E do lado, esse vaso aqui do elogio, né, então ali cheio de pedrinhas, e do lado tem o vaso da crítica. Aí vem uma pessoa e larga uma pedrinha assim, ó, você não vai conseguir. Aí o que a pessoa faz? Ela pega, derruba aquele vaso cheio de elogio e pega aquele vaso da crítica e abraça com ela e fica ali, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Então você precisa mudar o seu pensamento. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se levantar. Se você não tem um objetivo definido, olha para sua família. Olha para quem está ao teu derredor. Olha para quem está junto com você. É esse padrão de vida, é essa qualidade de vida que você consegue dar para sua família. Olha para os seus filhos, olha para sua esposa. Olha que bacana. Hoje o Wagner ele consegue viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares,
Por quê? Por causa de uma atitude que ele teve. E você? O que você está fazendo com a sua vida? É o momento de despertar. São palavras fortes, mas a gente não está aqui para massagear ego. A gente está aqui para falar a realidade. O nosso maior prazer, nossa maior alegria é fazer você entender, virar a chave e começar a ter uma atitude. Até um podcast, teve um convidado teu, eu achei bem interessante, ele falou um livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Perfeito. Pare de olhar as adversidades. Pare de olhar o copo meio vazio. Comece a olhar o copo quase cheio. E digo mais, além de olhar o copo quase cheio, comece a agradecer pelo copo. Ou aqui no contexto, né? Uma taça. Tem a história da taça, não contei a história da taça para vocês? A história da taça é o seguinte. Acredito que você que está em casa, você que está aí nos assistindo, indo para o trabalho, escutando esse podcast, você tem copo em casa. E você ali costuma, habituado a tomar água no copo. Eu tenho o hábito de tomar água na taça. Vou contar o porquê, Wagner. Porque a gente sempre tem ali um jogo de louça, um jogo de prato, de talheres, né? Aquela toalha veludada, bonita, e a gente guarda lá 7 chaves. Deus o livre alguém mexer. Tá lá guardada. Para quando chegar um momento especial, alguém especial, você monta aquela mesa ali, linda, para viver aquele momento. E hoje a gente está vendo muito isso. As pessoas estão guardando o que elas têm de mais precioso e esperando o momento certo. Sendo que o momento é agora, é já. E aí você merece isso. Eu não sei porquê, mas parece que ao tomar água na taça, até o gosto da água é diferente. Por quê? Porque é uma taça, algo especial. Você é especial, você merece. Agora você precisa fazer por onde? Esse é o momento. Olha, outra coisa que ele falou, que tá cheio de insights aqui. Olha, se você pegar o que o Wagner tá falando, meu Deus do céu, eu já tô assim, ó. Eu digo que eu já aumentei até o meu QI de estar aqui com eles. É muito fantástico. Se você pegar esses insights, essas dicas, essas ideias, sugestões, faça. Porque eu acho que o pior sentimento, como você comentou, é o ressentimento. É esse sentimento de, e será? E se, por que eu podia ter feito isso? Podia ter feito aquilo. Mas aí você fica se remoendo. E aquilo ali acaba com você. Agora, se você fez, deu errado, consertou, ajustou, vida que segue. E aí você vai aprender com essa situação. Então aqui o papo tá muito bacana, muito legal. Agora, encaminhando para o final, eu quero saber, Wagner, o que você tem de dica ali? Certamente você é um cara que lê, um cara que busca o conhecimento. Olha como que ele disse também, muito interessante. A gente precisa investir no autoconhecimento. Com certeza. Em palestras. Quantas palestras já participou, Wagner? Olha, em 15 anos, 16 anos aí, de muitas palestras, muitas. Eu participei de palestras já nos países já que eu fui visitar, Estados Unidos, Grécia, México, Argentina, Uruguai, vários lugares aí também, África do Sul, Suécia. Então, sempre isso é algo importante, tá? Humildade. A humildade é muito importante, porque nesse caminho a gente conhece muitas pessoas com soberba. E quando tu diz assim, eu já sei tudo, dali tu só tem um lugar para ir, para baixo. Queda. Não tem, não existe isso. E tem que nem aqui, tô contigo aqui, tô aprendendo muito. Meu Deus. Tô aprendendo muito, tem várias coisas que tu falou e com um sentido fantástico. Então eu sou muito de ouvir, então acho que também, a questão do sucesso, é muito importante que tem aquelas pessoas que gostam só de falar. Perfeito. Só de falar. Pode ter certeza, aquela pessoa que fala, tu vai ver. Eu sou muito de ouvir. Na roda de pessoas que são prósperas, eu gosto de ser o burro da história. Eu gosto de ser aquele que ouve. Perfeito. E eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Que eu acho que através da história tu vê realmente ali, tu tira muitos insights. E eu tenho certeza que nem... tu tá dando vários insights aí, muito legal. Tenho certeza que eu Vivendo o Propósito, o nome que tu escolheu aqui foi um nome muito impactante para isso. Mas que nem tu perguntou a questão de livros, tá?
O primeiro livro interessante para quem não tem o hábito de ler é o Pai Rico, Pai Pobre, Excelente. porque ele é um livro de fácil entendimento, né? E aí depois vem outros 2 livros que mudaram a minha vida. O Pai Rico, Pai Pobre foi muito importante, foi o primeiro que eu li, então ele me deu a mentalidade empreendedora, né, de empreender. Eu sou um cara hoje eu tenho até que me cuidar, porque quando eu vou em um lugar e eu vejo algo, eu fico pensando em empreender. É a que mente dá do pra, empreendedor, que né? eu posso fazer aqui para fazer dinheiro? Excelente. Fazer dinheiro. Que é importante também. Tem pessoas, isso é uma outra trava que as pessoas têm que tirar da mente, que diz, só o dinheiro é sujo, o dinheiro... Não, o dinheiro é prosperidade. Excelente. O dinheiro vai te trazer tudo aquilo que você merece e que vai fazer com que, se você tem uma mentalidade de doação, vai fazer com que você prospere a vida de muitas outras pessoas. Fantástico. Então, o livro Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é um divisor de águas para você que quiser mudar a tua mentalidade aí. Você que está trabalhando de CLT, você que é funcionário, lê esse livro e depois que tu lê esse livro, tu não vai conseguir... Olha, pode ter certeza. E são todos livros, esses 3 que eu vou indicar, são livros bem fáceis de ler, que tu lê em uma semana, se quiser. Perfeito. Eles são pequenos. E aí tem um que é o... Esse livro é porrada, mas esse livro já é um entendimento um pouco... Esse é para você... ler depois que tu já tá numa caminhada um pouco mais, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Do Carnegie. Ele realmente é um livro que ele é como fazer amigos, como é que tu vai ter o hábito de chegar numa roda de pessoas que tu nem conhece, como é que tu vai ganhar essas pessoas no sentido de eu estou aqui, quero fazer parte do ciclo de amizade de vocês. E quando fala, que o nome do livro é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, não é o influenciar na maneira negativa, influenciar Exato. Positivamente as pessoas. Esses 3 livros aí foram que mudaram a minha vida, né? Excelente, excelente. Eu tive a oportunidade de ler esses livros, realmente, ele abre a tua mente. Uhum. E eu sou um amante da comunicação. Eu acredito que o propósito em si, ele passa pela comunicação. Com certeza. Ele passa pela comunicação. Pessoas que são bem-sucedidas, comece a olhar, elas usam da comunicação como a principal ferramenta para poder mudar a vida delas. E esse que tu falou é fenomenal. E olha que interessante. Eu trouxe ele aqui, ó. Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Também do Dale Carnegie. Muito Top. importante para você que tem um pouco de trava, para você que tem um pouco de dificuldade. Comece a explorar isso. Comece a se desafiar. Porque quando você começar a expor as suas ideias, a falar, quando você começar a trazer aquilo que está no teu coração, que nem o Wagner falou, sem se importar com o que o outro vai falar, com o que o outro vai dizer, você com certeza vai ter um acesso muito mais rápido ao sucesso. Então eu vejo a comunicação algo primordial para que a gente possa alcançar essas pessoas. Afinal de contas, se você não tivesse falado, se você não tivesse ido atrás, se você não tivesse participado de palestras, adquirido esse conhecimento e guardar só para ti, não ia conseguir botar em prática e passar para outras pessoas. A gente sempre diz que a gente não é uma represa, que a gente recebe aquela água. A gente é um rio. A gente precisa deixar esse rio fluir. O rio da vida, o rio do conhecimento, o rio da comunicação. Então você precisa trabalhar em cima disso. Olha que interessante. Ele investiu do próprio bolso. Ele teve que ir atrás, ele pesquisou e ele aprendeu e hoje está aqui dando essa aula espetacular para nós aqui. Para o quê? Porque passou tudo através da comunicação. A comunicação, eu sou um amante da comunicação porque a comunicação, Wagner, mudou a minha vida. Justamente, como eu disse, as pessoas elas têm história de vida, elas têm momentos, né? Nós brasileiros, a gente passa por muitas adversidades. O povo gaúcho, então, é muito aguerrido. Com certeza. É um povo aí que passa por batalhas constantes, é o clima, é a enchente, é o tempo, né? E nós estamos firme e forte, lutando, vencendo, aprendendo a cada dia. Eu vou rapidamente contar uma história para vocês que vai a despeito muito do que o Wagner está falando, sobre comunicação, sobre resiliência, sobre você estar realmente vivendo o propósito.
Uma história, Wagner, do menino. O menino que nasceu sem pai. O menino que ele nasceu sem a presença do pai. E esse menino foi crescendo, ele foi criado pelos 2 irmãos mais velhos dele. A mãe, como tinha os 3 filhos pequenos, uma realidade muito aí do povo brasileiro, ela começou a trabalhar em 2, 3 empregos, para justamente poder botar comida dentro de casa, trazer o sustento para essa família, pagar as contas. É o retrato da família brasileira. A mulher que trabalha, chega em casa, cuida dos filhos, faz comida e depois vai para o trabalho. Aquele menino começou a crescer, se desenvolver, e aí começou agora nasceu sem a presença do pai e cresceu sem a presença da mãe, somente com os irmãos. E aí esse menino começou a criar e começou a adquirir para ele vários complexos. Complexos de inferioridade, complexos de vitimismo. Muitas travas esse menino tinha. E aí ele começou a adquirir para ele a obesidade. E ele ficou muito obeso. E com isso, na época da escola, a gente sabe que tem o bullying. Então ele ficava no canto, se lamuriando, chorando, e ficava ali triste. Por quê? Porque ele não conseguia se comunicar. Ele não conseguia transmitir o conhecimento, não tinha amigos e não tinha namorada. Porque, afinal de contas, ele só chorava e ficava triste no canto. Então esse menino teve um insight. Ele pegou e viu que se ele não mudasse aquela situação, ele ia continuar a vida dele assim. Então ele começou a ir atrás do autoconhecimento. Ele começou a ir atrás ali de livros. Ele começou atrás de pessoas que realmente ajudavam ele a crescer. E esse menino hoje, ele tem o privilégio de falar da história de vida dele, de influenciar da maneira positiva, e ele sabe que a história de vida dele pode mudar a vida de muitas pessoas. Esse menino hoje ele fala para centenas, dezenas de pessoas, porque ele sabe do poder da comunicação. E esse menino sou eu. Essa é a história da minha vida. Puxa. E por isso que eu sou muito grato por nós estarmos aqui hoje, estarmos iniciando, porque eu entendi verdadeiramente o que é viver o propósito. O ver o propósito vai você passar, enfrentar as adversidades e saber que depois da tempestade sempre tem um dia de sol. Foi feita uma competição para ver qual o quadro mais bonito. E vários pintores renomados do mundo começaram a fazer suas pinturas coloridas, cheias de elementos. E aí um quadro se destacou, que era o quadro A Tempestade. E nesse quadro tinha árvores caídas, casas derrubadas. E esse quadro, contra-intuitivamente, ganhou a competição. Por quê? Porque embaixo da árvore tinha um passarinho. E esse passarinho estava ali esperando a tempestade passar. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Mas eu posso te garantir com toda a certeza. Se você pegar o que foi dito aqui, você se levantar e enfrentar e focar em você, quem vai crescer não vai ser o problema. Quem vai crescer vai ser você. Se você estiver com pessoas, olha que bacana, que interessante aqui com o Wagner, conversando, adquirindo conhecimento, fazendo esse network poderoso, não precisa dizer que o sucesso é inevitável. Então que você tenha essa mentalidade. Nunca olhe para o tamanho da dificuldade. Olhe para o tamanho do seu Deus, da sua fé, em frente. Faça uma retrospectiva. Quantas coisas, quantas dificuldades você já enfrentou? Mas você está aí. E falta isso aqui, para que realmente você comece a prosperar, para que você comece a viver o seu propósito, para que você comece a colocar no lugar da tristeza, a alegria, no lugar do choro, a felicidade, no lugar do medo, a coragem, no lugar da procrastinação, a atitude, no lugar da fraqueza, o vigor, no lugar da morte, a vida. Por isso, eu deixo essa mensagem para vocês.
não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem ativacional, que é para te ativar, que você saiba exatamente o valor que você tem. Isso tudo que o Wagner falou aqui, tudo que nós conversamos, isso aqui são diamantes que foi liberado. Isso aqui tudo é ouro para nossas vidas. E sabe o que é interessante, Wagner? Sabe como que a gente faz o ouro valer mais que o próprio ouro? Olha que interessante. Como que eu faço o ouro valer mais que o próprio ouro? É transformando o ouro em joia. E o que é essa joia? É aplicar aquilo que você aprendeu. Então o conhecimento hoje ele é como um ouro. Mas se você não aplicar, continua sendo ouro. Mas para que ele valha mais, você transforma esse ouro em joia. E você aplica na sua vida. E aí você cresce, amadurece. E você vai ser referência, porque tem muitas pessoas que dependem de uma palavra que vai sair de você. Então, meu querido, para que nós possamos, infelizmente, né, estar encerrando aqui o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem aí final para os nossos ouvintes, telespectadores, para os nossos assinantes aí. Lembrando você, se não assinou, assine nosso canal, se inscreva, deixe ali a sua curtida, o seu comentário, muito importante, porque nós queremos realmente impactar vidas. E você é importante para nós. Por gentileza. Vou falar uma coisa aqui. É muito importante que as pessoas entendam. É impossível vencer uma pessoa que nunca desiste. Meu Deus. Impossível vencer uma pessoa que nunca desiste. Existe também uma outra frase que é muito importante que fala assim: faça com as condições que você tem até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Perfeito. Tem pessoas que às vezes não fazem porque não tem, eu não tenho condição. Aí vem a desculpa. Faz do jeito que dá. Dá o primeiro passo. Não importa o que vai acontecer, não importa o que os outros vão pensar. Dê o primeiro passo. Excelente. Essa é a parte principal. Tem gente que trava e fica só no pensamento, fica só ali e não dá o primeiro passo. Então, essas dicas, tudo que foi falado aqui, tudo que tu falou, Pedro, quero te agradecer pelo convite de estar aqui contigo. Eu tenho certeza que esse teu propósito, né, aí com certeza vai se alavancar na vida de muitas pessoas, vai ser compartilhado, vai chegar na vida de muitas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de falar bonito, mas eu faço bonito. Excelente. Que eu acho que a gente tem que falar, e todos aqui, isso que eu digo, dê o seu primeiro passo. Só o fato de você disser assim: eu fiz o meu quadro de sonhos, estou começando a fazer, já vai valer muito a pena. E deixa um desafio aqui, porque geralmente, né, as pessoas não têm persistência. Sim. De, por exemplo, chegar até o final desse podcast e estar assistindo aqui. Exato. Vamos ver uma palavra que as pessoas possam botar lá nos comentários pra gente ver quem assistiu todo. Fala aí tu uma palavra aí. Interessante, hein? Tudo que ele falou aqui, que a gente conversou. Vamos botar então para você que realmente assistiu, você que escutou, você que tá até o final aqui, vamos botar essa palavra: persistência. Persistência. Aí depois a gente vai ver quem são essas pessoas aí, né, que estão persistindo. E quero agradecer, quero dizer aí que a gente, de uma maneira ou outra, quem precisar aí de alguma forma que a gente possa ajudar, né, a levar prosperidade. Eu tenho a palestra aí que eu tenho um propósito, né, que depois das enchentes eu trouxe esse propósito para mim, que é a palestra Prospere. Excelente. É uma palestra que ela vai percorrer várias cidades do estado, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gratuito. Não vai ter nenhuma questão financeira nisso, é justamente para a questão de levar a prosperidade. Então aí fique atento aí, né, lá no meu Instagram, Wagner Munhoz, com V, Wagner com V, vai aparecer aqui o pessoal da edição, eu vou. Vê lá que a gente vai estar colocando logo aí as datas e as cidades que vai ter. Quero te convidar a tu estar junto, né, numa palestra dessa para conhecer. E quando tu fizer uma palestra, quero estar junto. Excelente. Quero sentar lá, quero anotar
E tenho certeza que logo, logo tu vai estar aí fazendo palestra para muitas pessoas, tocando a vida de muitas pessoas, com os teus negócios próprios também, né? E com certeza tu vai estar vindo contar a tua história no meu, Olha aí, no meu canal, aí, porque é isso que importa. É a gente levar prosperidade, não dê bola aos negativos, vai para cima, faz acontecer e muda a tua história e da tua família. Porque alguém tem que romper a barreira da pobreza na tua família. Excelente. Não adianta ficar falando, meu avô foi pobre, meu pai é pobre, eu sou pobre, tem que continuar. Não, o teu filho não pode ser pobre. A partir dali, tu tem que dizer assim, a barreira da pobreza foi interrompida aqui. Excelente. A partir de agora vai ser uma nova história contada. Porque essa sua família já te deu os principais valores, que é a honestidade e ser a pessoa que tu é hoje. Então, com isso, a partir de adiante, tu vai o quê? Trazer prosperidade no sentido de abundância, né, financeira, de uma casa melhor, um carro melhor para ti e tua família. Então, rompe agora isso aí, vai para cima e faz acontecer. Não, mais uma vez, não dê bola que os outros vão falar. Porque eu falo isso porque tu falou ali também. É aqui que trava. Por causa que as pessoas ficam pensando que os outros vão falar. Muito obrigado, Pedro. Tamo junto aí. E eu tenho uma palavra que eu sempre falo comigo, tanto nos meus vídeos, vamos pra cima. Excelente. Excelente. Queridos, muito obrigado você que assistiu, você que escutou. Coloque em prática, faça isso que o Wagner deu de dicas e sugestões para nós aqui. Te espero no nosso próximo episódio, o episódio número 2, aí do Vivendo o Propósito. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que realmente alcance mais vidas. E a palavra é: você é especial para Deus. Você nasceu com um propósito. Agora você precisa viver esse propósito. Wagner, mais uma vez, muito obrigado. Excelente. Gratidão. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. Até a próxima. Vai pra cima! Bora!